Os irmãos aqui abram suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. A exposição será do verso 1 até o verso 6. Gênesis capítulo 15, verso 1 até o verso 6. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos, meus irmãos, mais uma vez à presença do nosso Deus em oração. Nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, ela é aberta no Teu santo culto em vários momentos para a leitura, exortação do Teu povo. E neste momento, Pai, ela é aberta para a proclamação da Tua palavra. Quero te pedir, Senhor, neste momento, que apesar, Senhor, das minhas debilidades e fraquezas, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, me use com poder na pregação da Tua palavra. Me use, Senhor, com intrepidez e ousadia na pregação da Tua palavra nesta manhã do Teu santo dia. Que a Tua verdade, Senhor, que a Tua gloriosa verdade seja proclamada sem qualquer tipo de impedimento e que haja, Senhor, transformação, Senhor, em nós. Faz, Senhor, obra grandiosa em nosso meio, Senhor, através da Tua palavra. Transforma, Senhor, aqueles que estão aqui. Salva os perdidos, Senhor. Encoraja aqueles que são Teus através da Tua palavra, Senhor. E que o Teu nome, Senhor, o Teu nome somente, seja glorificado neste momento. Que aqueles que aqui estão, Pai, possam atentar para a proclamação da Tua palavra, possam estar com os ouvidos bem atentos e prontos para receber a Tua palavra com fé, com amor e com diligência, Pai, para viver segundo ela. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém e amém. Amados irmãos, nós chegamos ao capítulo de número 15 de Gênesis, onde nós iremos encontrar verdades muito gloriosas acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é maravilhoso, meus irmãos, nós olharmos para esse texto do Antigo Testamento, texto tão antigo, mas que nos traz verdades tão gloriosas, e que aqui, neste texto, é exatamente nele onde nós encontraremos a bendita e gloriosa doutrina tão defendida, tão pregada, tão anunciada e tão importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a chamada doutrina da justificação pela graça mediante a fé.
Como é maravilhoso, meus irmãos, nós olharmos para esse texto e contemplarmos aqui o modo tão glorioso e tão gracioso que o Senhor conduz o seu servo Abrão. E como nós vimos, meus irmãos, nas exposições anteriores, Abrão, ele tem tido experiências maravilhosas com o seu Deus. E nós vimos que Abrão, mesmo depois de ter caminhado com certa incredulidade, expondo a sua mulher ao perigo, como nós vimos em exposições passadas, quando ele vai ao Egito e então ali se depara com aqueles homens daquela região. E ao invés de ele confiar nas promessas do Senhor, ele vacila e coloca a sua esposa em perigo diante daqueles homens. E a promessa do Senhor, ela estava como que em jogo naquela ocasião. Mas o Senhor, que faz cumprir todas as suas promessas, não poderia deixar que a sua vontade não acontecesse. Ele então vai punir aqueles homens, Faraó e a sua casa, livrando assim a esposa de Abrão, Sarai, das mãos de um homem ímpio. Posteriormente, então, vemos Abrão, agora tendo aprendido a lição. Ele deve confiar no seu Deus. Ele deve ser um homem que confia nas promessas do Senhor, na sua palavra. Então Abrão está ali com o seu sobrinho Ló. 2 homens de grande posse, 2 homens ricos. Então, por essa razão, por serem ricos demais, a terra já não podia suportá-los. Então eles tiveram de se separar. Abrão, como um homem de fé e como um homem cheio da sabedoria de Deus, então diz, olha, você vai para lá, eu vou para cá, escolha para onde você deseja ir. Então contemplamos Ló fazendo uma escolha. A escolha de Ló, meus irmãos, como nós vimos, foi uma escolha baseada naquilo que ele via. Os seus olhos desejaram as campinas. Os seus olhos foram tomados por um desejo de ter mais posses. A ganância tomou conta do coração do jovem sobrinho de Abrão, Ló. O que acontece então? Como toda escolha errada que nós fazemos nesta vida, há consequências, há frutos. Nós vimos que Ló foi para próximo à terra de ímpios perversos. Só que ele não ficou ali, meus irmãos, próximo à terra somente. Nós vimos, ele passou a morar naquele lugar. E as consequências foram trágicas. Reis se levantaram contra outros reis, batalha sangrenta aconteceu. E Ló estava ali no meio, foi raptado, foi levado. Estava no meio dos ímpios. O juízo de Deus que caiu sobre os ímpios pegou também Ló ali. Mas então nós contemplamos aquele homem que anteriormente se revelou como um homem frágil na sua fé, sem coragem, quando vacilou ao entregar a sua esposa ali ao perigo. Ele se revela então como um homem de guerra, como um verdadeiro guerreiro. Ele luta a luta do seu sobrinho Ló, vence os seus inimigos e então tira-o das mãos daqueles homens perversos. E então depois nós contemplamos ele ali diante do sumo sacerdote Melquisedeque, ali servindo. Estava ele diante de alguém que era muito maior do que ele. Nós vimos Cristo sendo revelado ali. Mas então, meus irmãos, nós chegamos agora ao capítulo de número 15, onde nós encontramos mais uma vez o Senhor diante de Abrão e mais uma vez falando com ele. E aqui agora, consolando-o, bem como reafirmando as suas promessas a este homem. Promessas estas que este homem se apega com toda a fé e então
se revela como alguém que foi salvo por Deus através de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Olhemos, meus irmãos, para o que diz Gênesis capítulo 15, verso 1, e assim nos diz a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Depois destes acontecimentos, diz o texto. Que acontecimentos são estes, meus irmãos? O que acabei de mencionar. Quando Abrão, então, ele passa por todas aquelas situações difíceis, separação do seu sobrinho Ló, e então daquele conflito com aqueles reis. E então ali do seu dízimo e da sua contribuição e serviço diante do sumo sacerdote Melquisedeque. Depois destes grandiosos acontecimentos de vitória de Abrão, veio a palavra do Senhor a ele. É interessante esta expressão, veio a palavra do Senhor a Abraão. Com frequência nós encontramos isso nos profetas. Veio a palavra do Senhor a. Veio a palavra do Senhor a. E é interessante nós observarmos isto, porque isto aponta para a realidade de que Abrão era também um profeta. E o Senhor então se apresenta a ele como o Senhor. A palavra do Senhor veio a ele. É o próprio Deus se dirigindo a ele. E aqui, meus irmãos, nós já percebemos a realidade de que é o Senhor sempre quem vai agir em favor dos homens e quem é Ele quem sempre, primeiramente, vai em busca do homem. Nós veremos isto, meus irmãos, em outras ocasiões aqui na vida de Abrão, quando o Senhor vai até ele e fala. Então, meus irmãos, aqui se revela o Senhor Yahvé diante dele. Aqui se trata do Deus pactual. É o Senhor quem fala com o seu servo Abrão. E o modo que ele fala aqui, meus irmãos, é muito interessante. O texto nos diz, veio a palavra do Senhor, Yahvé, a Abrão, numa visão. Foi desta forma que o Senhor apareceu e falou com o seu servo. E, meus irmãos, isso realmente era uma forma através da qual o Senhor, no passado, se revelou para muitos dos seus servos. Muitos daqueles que eram chamados para o ministério, no serviço ao Senhor, no passado, foram chamados através de ações extraordinárias. Foi assim que ele se revelou, muitas vezes, aos nossos pais no passado. E então ele fala ali com o seu servo através dessa visão. E vejam, meus irmãos, ele falou com o seu servo e alguém poderia pensar assim, veja, o Senhor falou com ele, não seria assim que o Senhor fala com os homens hoje, em nossos dias? Porque, meus irmãos, certamente o Senhor, ele tinha uma intenção aqui. Ele desejava grandemente falar algo ao coração do seu servo Abrão. Como o Senhor, então, ele fala conosco hoje? Não podemos de modo algum imaginar que o Senhor, em alguma ocasião, virá como nos dias do passado. Como se ele viesse e aparecesse agora para nós através de uma visão. Esses foram os antigos modos através dos quais o Senhor se revelou para nós no passado. Nós não podemos esperar, como Abrão, que o nosso Deus se revele a nós através de uma visão. O Senhor, ele agora fala conosco, única e exclusivamente através da sua palavra. É dela e nela que nós encontramos toda a palavra do Senhor, toda a vontade dele para as nossas vidas. Mas naquele período, foi assim que o Senhor falou com o seu servo Abrão. E o Senhor, meus irmãos, tem algo maravilhoso para falar para ele. E o Senhor então diz, meus irmãos, para nós, no versículo de número 1 ainda, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. E alguém poderia então perguntar aqui,
Por que razão ele diz, não temas, Abrão? Abrão, por acaso, está temendo alguma coisa? Abrão tinha acabado de vencer grandes inimigos, acabado de vencer grandes batalhas, foi grandemente abençoado por Deus. O que este homem teme? Meus irmãos, o que nós podemos inferir daqui é que certamente Abrão possuía temores no seu coração. Ele não foi alguém que saiu da batalha pensando assim, eu destruí os meus inimigos, não tem quem venha contra mim agora, eu sou implacável. Não, de forma nenhuma. Certamente temores haviam no seu coração, meus irmãos, a sua missão, a sua vocação era sobremodo grande e certamente muito difícil. Talvez, meus irmãos, ele até mesmo temesse a retaliação dos seus inimigos. Isso poderia estar tomando conta do coração deste homem em si. Temores, medos. Não são medos infundados, não. Ele estava cercado por homens perversos. Por muitos que desejavam grandemente se levantar contra todos aqueles que servem ao único Deus vivo e verdadeiro. Ele sabia das batalhas e coisas que haveria de enfrentar ainda na sua peregrinação como servo do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor, sabendo dos temores no coração do seu servo, ele não se cala. Ele vai até ele dizendo, não temas. Meus irmãos, ele não está sugerindo aqui, se possível, não seja tomado pelo temor, Abrão. Se possível, Abrão, quando coisas difíceis surgirem na sua frente, olha, se for possível, não temas. Não, é uma ordem. Se trata de um imperativo do Senhor, não tema, Abrão. Você não deve temer os seus inimigos. Você não deve temer aqueles que se levantam contra você. Você não deve temer aqueles que se levantam contra nós. Essa é a palavra do Senhor para o seu servo naquele momento. Imaginem, meus irmãos, como isso deve ter sido consolador também para aquele homem naquela ocasião. Mas vejam, meus irmãos, o Senhor não diz somente não temas. Essas palavras podem ser para nós hoje também. O Senhor pode dizer para nós, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, dos nossos temores, não temas. Ele diz isso. Na Escritura do Novo Testamento nós encontramos, não temas. Vocês não devem temer a nada. Isso é a palavra do Senhor, essa é a vontade dele. Isso é o que ele diz para nós. Mas então, poderíamos pensar assim, mas o que nos assegura, o que é que nos faz, Senhor, não temer estas coisas? Eu sei que o Senhor diz para não temer, mas o que é que me traz segurança? O que é que pode me guardar nos dias em que a aflição, as dificuldades, os problemas surgirem diante de mim? Quando inimigos grandiosos surgirem diante dos meus olhos, o que farei? Quando eles vierem com as suas lanças para me ferir, como então batalharei? O Senhor então diz a Abrão, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Meus irmãos, como isso aqui é grandioso. Ouvir o próprio Senhor dizendo ao homem, não temas, eu sou o teu escudo. Meus irmãos, o escudo era fundamental em qualquer tipo de batalha para proteger os membros dos homens na luta contra aqueles que são seus inimigos. E então aqueles escudos eram usados, cada um de uma forma diferente, havia escudos menores, escudos maiores, mas a ideia era se proteger contra as investidas dos inimigos. O Senhor, meus irmãos, então diz para ele, eu sou o teu escudo. Ele está dizendo, eu, o Senhor. Imaginem só, meus irmãos, teu próprio Senhor por seu protetor. Era isso que ele estava querendo dizer para Abrão. Eu te protegerei, Abrão.
dos teus inimigos. Meus irmãos, a palavra do nosso Senhor está repleta de palavras que apontam para essa ideia de o Senhor como nosso escudo. Nós poderíamos, por exemplo, olhar para o Salmo de número 28, versículo 7, e tem tantos outros textos que falam sobre isto. Mas a palavra nos diz, Salmo de número 28, verso 7, nos diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é minha força e o meu escudo. Esta, meus irmãos, é a realidade do Senhor na vida de Abrão naquele momento. Ele poderia então confiar. E, meus irmãos, estas palavras do Senhor para Abrão são palavras também para nós hoje. Quais são as dificuldades que nós enfrentamos nesta vida? Quais são os problemas que se revelam e se levantam contra nós? Quem são os nossos inimigos na nossa caminhada, na nossa peregrinação nesta vida? Meus irmãos, são muitos os problemas. São muitas as aflições. São muitos os inimigos que nós temos e sempre enfrentaremos na nossa peregrinação neste mundo. Mas a realidade, meus irmãos, é que o Senhor, que é o escudo de Abrão, ou seja, o seu protetor, é o protetor daqueles que são os descendentes de Abraão. Ele é o protetor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Ele é aquele que se levanta não somente contra os seus inimigos, mas contra os seus e os nossos inimigos. Ele é aquele que sai, meus irmãos, em frente da batalha, para então nos livrar e nos proteger de todos aqueles que odeiam ao Senhor e odeiam a sua igreja. Meus irmãos, no meio das aflições, nós podemos estar certos de que o Senhor é quem nos guarda. E não há melhor guarda que Ele. Não há melhor protetor que o Senhor, nosso Deus, Javé. Não há nada que nos proteja tão bem quanto Ele. Os homens podem confiar neste mundo na segurança deles, se utilizando, se armando com muitas coisas para se proteger contra as investidas do inimigo. Mas nós podemos estar certos de que é o Senhor quem nos guarda. Isto deve, meu irmão e minha irmã, trazer para o meu e para o seu coração todo consolo e confiança nesse Deus. É este Deus todo-poderoso e imbatível que protege o seu povo. Ele é o meu e o teu escudo. Mas ele não somente diz isto, meus irmãos, para Abrão, que certamente foram grandes palavras de consolo, mas ele vai dizer ainda: e teu galardão será sobremodo grande. Ele diz, meus irmãos, veja, o Senhor já havia abençoado Abrão com grandes riquezas. Abrão, meus irmãos, ele possuía grandes posses, ele era um homem riquíssimo. Poderíamos dizer, então, que o galardão de Abrão já era sobremodo grande. Mas o Senhor havia dado promessas grandiosas ainda para ele. Muitas coisas haveriam ainda de ser cumpridas na vida deste servo do Senhor. Ele diz, o teu galardão, Abrão, será sobremodo grande. Você será imenso. Te abençoarei grandemente. Te abençoarei materialmente e grandemente. Você será um homem de grandes posses nesta terra, muito imenso. E é isto que o Senhor diz para ele, como uma promessa que também deveria servir para o consolo dele. Mas, meus irmãos, o que o Senhor principalmente quer dizer aqui para Abrão, além de dizer, olha, Abrão, há uma recompensa para você que é maravilhosa. Há um galardão para você que é maravilhoso. Mas é como se ele estivesse querendo dizer assim para Abrão, meus irmãos, no texto. Por mais que não fique tão claro aqui.
eu sou o teu galardão, Abrão. Abrão, eu, o Senhor, que sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Eu, Abrão, sou a tua recompensa. Mais do que as riquezas, eu mesmo, o Senhor. Como deve ter sido, meus irmãos, impressionante o próprio Abrão escutar estas palavras do próprio Senhor falando com ele numa visão. Meus irmãos, o Senhor pode não nos falar hoje através de uma visão, como fez com Abrão, mas Ele nos diz através da sua palavra que Ele é o nosso galardão. Ele é a nossa recompensa neste mundo. E, meus irmãos, o que pode ter, o que pode existir, ou o que existe de mais maravilhoso do que ter o próprio Senhor como o nosso galardão, ter o próprio Senhor como a nossa recompensa, ter o nosso Senhor como a maior riqueza. Neste mundo não há nada mais maravilhoso do que isto. É isto que o Senhor diz para Abrão: Abrão, eu sou o teu galardão. Ele diz para nós hoje, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para todos nós e para cada um de nós em particular: eu, o Senhor, sou o teu galardão. Abrace-se a isto, esteja contente com isto, satisfeito com o Senhor. O Senhor, meus irmãos, Ele está ali para falar palavras de grande consolo ao seu servo. Ele também, meus irmãos, é aquele que vem até nós para trazer palavras de grande consolo a nós nas nossas aflições. Ele é o nosso protetor e Ele é o meu e o teu galardão. Podemos estar contentes e felizes nele. Mas então, meus irmãos, o texto continua. Do versículo 2 até o versículo 4, nós encontramos Abrão agora diante do seu Senhor, apresentando diante dele algumas dúvidas que o seu coração passou a ter naquela ocasião. Ele vai dizer então: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Vejam só, aqui está o questionamento de Abrão diante do Senhor. E vejam, meus irmãos, nós não podemos pensar assim: Abrão agora, mais uma vez, revelando incredulidade nas promessas do Senhor. Não, meus irmãos, não é isso que está acontecendo aqui. Ele está apegado às promessas do Senhor. E é justamente apegado nestas promessas que ele quer então como que um esclarecimento. Ô Senhor, que é esta herança? Quem é esta minha descendência? Porque, Senhor, eu já estou há tanto tempo peregrinando aqui e nada foi revelado a mim. Quem é aquele que haverá de herdar os meus bens? Quem é aquele que haverá de herdar a minha herança? Senhor, a única coisa que eu tenho aqui é um jovem Damasceno chamado Eliezer. Será, Senhor, que o Senhor deseja me abençoar com a descendência, mas através de um jovem que foi adotado e acolhido na minha família ou na minha casa? Ele passa a perguntar, meus irmãos, e não podemos pensar, como falei, que se trata de perguntas cheias de incredulidade, não, mas perguntas baseadas na promessa do Senhor, como que querendo ouvir o que o Senhor tem a falar para ele. Mas eram dúvidas que ele possuía. Ele vai dizer no versículo 2, que me haverás de dar se continuo sem filhos? É como se ele estivesse querendo dizer assim, meus irmãos: eu caminho sem filhos desde quando eu saí de
de lá, desde as tuas primeiras palavras, Senhor, para mim, até hoje, caminho sem filho algum. Minha idade já está avançada, minha esposa estéril e já idosa, mas cadê? Cadê, Senhor, o cumprimento ou a demonstração clara de quem será aquele que será o meu descendente? Quem herdará tais coisas? E, meus irmãos, estes questionamentos de Abrão ao Senhor, ele nos ensina uma coisa também. Nós vimos que o Senhor é quem se dirige ali primeiramente a Abrão, a fim de consolá-lo, porque certamente sabia o que se passava no coração deste homem. E aqui nós encontramos agora este homem, depois de ouvir as palavras do Senhor, se dirigindo a ele e apresentando a ele as suas dúvidas, os seus questionamentos. Isso, meus irmãos, nos ensina uma lição que nós devemos sempre levar para nossas vidas, no nosso relacionamento com o Senhor. Quando estivermos em dúvidas, quando estivermos sem saber bem como as coisas se sucederão, como as coisas devem caminhar, como deve ser o rumo da minha vida, eu não devo fazer como muitas pessoas por aí que vão atrás de horóscopos e então tentar entender como então será a minha vida futura ou como as coisas devem caminhar na minha vida. Eu não devo ir atrás dos homens que abrem a boca por aí neste mundo, tentando falar coisas a respeito de nós, tirando assim, entre aspas, as nossas dúvidas, baseados em coisas que não têm fundamento algum. Não devemos, meus irmãos, fugir quando as dúvidas vêm e então nos esconder calados ali no nosso quarto, no nosso banheiro, nas nossas casas. Devemos fazer como o próprio Abrão. É ir ao Senhor. É descortinar o nosso coração diante dele. É abrir o nosso coração diante do Senhor. E vejam, meus irmãos, a dúvida, o questionar o Senhor não é necessariamente pecaminoso. O Senhor não repreende por isso. O Senhor não diz, você está me perguntando aí essas coisas, você não... Não, o Senhor não repreende por isso não, meus irmãos. Nós podemos, muitas vezes, apresentar, sim, ao Senhor nas nossas orações, as nossas dúvidas. Nós não podemos questionar Ele de modo blasfemo, com murmuração e descontentamento, mas falar com o nosso Deus e dizer, Senhor, eu não entendo isto. E orar, meus irmãos, a Ele. Veja, Abraão fez isso aqui baseado nas promessas, perguntando ao seu Deus. Não é que ele não acreditava nas promessas, ele não sabia como, quando, de que forma isso aconteceria. Nós podemos orar ao Senhor baseado nas suas promessas. E é assim que as nossas orações devem ser feitas, meus irmãos. Senhor, a Tua promessa, a Tua palavra diz. A Tua palavra nos promete isto, Senhor. Mas por que, Deus, eu não vejo estas realidades se cumprindo em minha vida? Porque, Senhor, estas realidades não são cumpridas na vida daqueles que são meus. Orando ao Senhor, apelando a Ele, baseado nas suas promessas reveladas na Escritura Sagrada. Então, meus irmãos, o caminho é sempre o Senhor. O caminho da conversa, o caminho da apresentação, o caminho do descortinar o nosso coração é ao Senhor Deus. É Ele quem pode escutar as nossas orações e é Ele quem, segundo a sua própria vontade, responderá às nossas orações. O que é que você tem passado hoje? Quais as dúvidas que você tem enfrentado hoje? Quais as aflições e angústias a respeito da sua vida hoje e futura que você tem? A respeito dos seus filhos que foram batizados na infância e ainda não fizeram a sua pública profissão de fé, dos seus filhos que estão caminhando aqui e você pensa, e aí, o que será? Você deve apresentar ao Senhor e orar a Ele.
orando ao seu Deus, baseado nas suas promessas acerca destas coisas. É a Deus que nós clamamos. É somente Ele quem pode nos socorrer, nos ouvindo. E, meus irmãos, é exatamente isto que o Senhor faz com Abrão aqui. O Senhor escuta as palavras de Abrão e então o responde. Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ele diz assim, olha, não pense, Abrão. E ele respondeu imediatamente. Imediatamente. O Senhor disse, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ele diz, olha, por mais que Eliezer seja alguém tão importante, e será uma figura importantíssima mais à frente na Escritura, e nós falaremos sobre isso ainda em Gênesis, ele diz, não será ele o teu herdeiro. Aquele que será gerado das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. Alguém que sairá de ti será, Abrão, o teu herdeiro. E vejam, meus irmãos, é esse Senhor a quem ele se dirigiu que falou. No verso 2, ele vai chamar o Senhor de Senhor Deus. E é interessante, meus irmãos, porque é a primeira vez que vai aparecer ali a palavra Adonai. É como se ele estivesse querendo dizer assim, Senhor Yahvé, ou Senhor Deus soberano Adonai. Yahvé, Deus pactual. É a este Deus que ele clama e este mesmo Senhor responde a ele dizendo, vai vir alguém de você mesmo. E você pode estar certo disto. Aqui, meus irmãos, o Senhor começa a afunilar as suas promessas e deixando mais claro quem será a descendência de Abrão. Ele diz aqui, alguém que sairá de ti. Não pense que será ele. Virá um herdeiro de você. Então agora Abrão começa a entender um pouco mais, com mais clareza, como realmente as coisas acontecerão. Mas então, meus irmãos, o Senhor vai falar mais coisas para ele, para confirmar as suas promessas, reafirmando-as aqui mais uma vez. E então ele diz no versículo 5, então, conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. Meus irmãos, aqui está mais uma vez o nosso Deus consolando Abrão. Ele responde a Abrão dizendo, não se angustie com isto, um herdeiro de você mesmo virá. E então ele pega Abrão. Provavelmente Abrão estava na sua tenda à noite. Então ele tira Abrão e então conduz Abrão para fora. E então chama para contemplar os céus e as estrelas. Certamente um céu muito estrelado, muitas estrelas. E ele olha assim então, como que apontando, dizendo, olha para as estrelas, se é que podes contar. E disse, será assim a tua posteridade. Lá ainda em Gênesis capítulo 13, verso número 16, ele falou para Abrão, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Agora não usa mais a ideia da areia, ele vai olhar para as estrelas e vai dizer, olha Abrão, assim será a tua descendência, inumerável. Assim como você não pode contar as estrelas, você não poderá contar a sua descendência. E, meus irmãos, também com este ato, o Senhor, ele quer se revelar a Abrão dizendo assim, e você pode estar certo, Abrão, que isto acontecerá. Por que razão? Porque eu sou Adonai Javé. Porque eu sou o Senhor Yahvé, o Deus soberano. E porque eu sou o Deus que criou esses céus e criou essas estrelas, eu sou o Deus Todo-Poderoso,
que faça acontecer toda a minha vontade. E você pode estar certo, Abrão, que o que prometi acontecerá. Eu farei acontecer toda a minha vontade. A tua descendência será sobremodo grande. E, meus irmãos, nós podemos estar certos de que o nosso Senhor, Ele é um Deus que, quando Ele promete coisas na sua própria palavra, Ele é este Deus que haverá de cumprir toda a sua palavra. E imediatamente, meus irmãos, Ele vai trazer essas palavras para este homem, consolando-o. Muitas vezes não é assim na nossa vida. O Senhor prontamente consolou a Abrão. Muitas vezes nós não temos um consolo assim tão imediato. Mas fato, meus irmãos, é que o Senhor, Ele não nos deixa sem consolo. Assim como Ele apresentou, meus irmãos, as coisas que Abrão deveria olhar e então abraçar aquelas promessas certas de que o Senhor está com ele e o abençoaria grandemente, nós podemos confiar e estar certos de que o Senhor, nosso Deus, Ele é fiel. Sempre. Não, meus irmãos, as promessas que nós imaginamos que Ele faz para nós, como muitas pessoas imaginam por aí. O Senhor me prometeu isto. O quê? Não tem nada baseado na palavra, mas o Senhor me prometeu, eu recebo. Então, imagina que vai receber tais promessas, como se o Senhor tivesse falado algo para tais pessoas. Mas aquilo que Ele diz na sua palavra. Meus irmãos, se são promessas de Deus para nós, nós podemos abraçar sem temor. É o próprio Deus verdadeiro que não pode mentir que fala conosco. Foi este Deus, então, que se revelou para o próprio Abrão ali. E, meus irmãos, essa descendência dele era uma descendência tão maravilhosa e uma descendência que se estende a todos nós. Uma descendência, meus irmãos, que se estende a cada um de nós, a mim e a você. E todos nós, meus irmãos, somos aqueles que são os descendentes de Abraão, pois somos aqueles que pisarão nas mesmas pisadas de Abrão. E somos aqueles, meus irmãos, que crerão como creu Abrão. Nós somos os verdadeiros descendentes de Abrão. São os verdadeiros descendentes de Abrão aqueles que possuem a mesma fé dele, tendo Cristo como mesmo objeto da fé. E é exatamente isso que acontece aqui, meus irmãos, com Abrão no versículo 6. Abrão, ele vai se revelar como alguém que foi justificado pela graça mediante a fé. O texto nos diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E alguém poderia então pensar aqui, olhar para esse texto, mas como assim? Ele creu agora? Não, meus irmãos. Abrão vinha crendo nas promessas do Senhor. Abrão vinha confiando nas promessas do Senhor acerca do descendente. Nas promessas de um Redentor. A ideia, meus irmãos, da palavra crer poderia ser traduzida por crendo. Ele creu nas promessas do seu Deus. E então o texto nos diz, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no seu Senhor, que tantas coisas maravilhosas falou para ele, tantas promessas maravilhosas reafirmou para ele, e mais uma vez aqui agora. Abrão, meus irmãos, ele foi justificado, ele foi salvo, ele era um verdadeiro crente. E como é maravilhoso, meus irmãos, nós contemplarmos esta bendita doutrina da justificação pela graça mediante a fé aqui, no Antigo Testamento. Quando muitas pessoas imaginam que a salvação no Antigo Testamento é pela lei e no Novo Testamento é que é pela graça. Não, meus irmãos. A salvação
em Cristo, é pela graça do Antigo ao Novo Testamento. Não existe homem sendo salvo se não for por graça. E, meus irmãos, como é maravilhoso também contemplarmos a própria palavra do nosso Deus, interpretando a sua própria palavra e nos falando o que exatamente aconteceu aqui. Nós olhamos então para o que diz Paulo em Romanos capítulo de número 4. Romanos capítulo 4. Abraão, meus irmãos, Abraão, aquele que foi justificado por fé, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Que, pois, diremos, verso 1, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regimento da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Gálatas capítulo 3, verso 16, também nos fala acerca disto.
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Vejam, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Abraão, ele foi justificado pela graça, mediante a fé. Meus irmãos, a doutrina da justificação é uma doutrina central para a fé cristã. E aqui, meus irmãos, quando o Senhor fala que Abraão ele foi justificado, é que Abraão ele foi declarado justo diante do tribunal de Deus. Porque, meus irmãos, todos nós éramos inimigos do Senhor. Abraão também inimigo do Senhor, transgressor da lei de Deus. E diante do seu tribunal, ele teria de ser absolvido para então não experimentar a condenação. Porque ele estava no estado de condenação. Mas ele então foi justificado. Justificação é exatamente o oposto de condenação. Aquele que é justificado não será mais condenado. Mas o que acontece então na justificação? Existe, meus irmãos, o que nós chamamos de dupla imputação. A nossa miséria, os nossos pecados são imputados em Cristo ou colocados na conta de Cristo. Ao passo que a sua justiça e a sua obediência, tanto ativa quanto passiva, são imputadas sobre nós ou colocadas na nossa conta. E então, meus irmãos, quando o Senhor ele nos perdoa os nossos pecados na justificação e nos imputa a justiça e a obediência de Cristo, o homem ele é justificado diante deste tribunal. E este homem agora ele já não será mais condenado. Por que razão? Porque alguém foi condenado por estes homens. Alguém morreu por estes homens. Alguém levou sobre si todo o juízo que estes homens mereciam, que Abraão merecia, que eu e você merecíamos. E este foi Cristo. Ele foi aquele quem padeceu naquela cruz maldita, sofrendo a condenação que eu e você merecíamos. Abraão, meus irmãos, ele experimentou isto. Ele creu, meus irmãos. Ele teve fé. E então aqui onde entra esse instrumento maravilhoso. Porque a fé não é o fundamento da nossa salvação. A fé, ele é o instrumento. A fé é o meio através do qual nós nos apropriamos de Cristo. Cristo, ele é o fundamento para a nossa justificação. Cristo, ele é aquele que é o objeto da nossa fé para a salvação. E tudo isto, meus irmãos, vem do nosso Deus para nós por pura graça, tanto a fé como aquele que é o Cristo que se entregou por nós. Graça do início ao fim. Nós não podemos imaginar, meus irmãos, que a nossa fé ela é uma fé sem um objeto. Cristo é esse objeto. E não podemos pensar que a fé é algo que é gerado por nós mesmos. Como se fosse possível, com a nossa própria força, crer no Senhor. É Ele quem nos concede aquilo que precisamos para crer neste Cristo. Como já mencionei aqui em outra ocasião, a ilustração que na verdade é fato, aconteceu, e vou repetir. Quando o pastor Rodrigo Broto estava nos Estados Unidos estudando, não tinha condição alguma de comprar um carro e ele precisava de um carro para se deslocar da sua casa para o seminário. Ele não tinha dinheiro. E então, um determinado irmão da igreja que ele estava congregando, sabendo que ele não tinha condição de comprar um carro,
chegou para ele e disse assim, eu te vendo meu carro. Aí ele falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar o carro. Então o homem disse, eu te vendo por $1. Ele disse, pegou a carteira, eu não tenho $1. Aí este homem pegou então a sua carteira, tirou $1 e deu para o pastor Rodrigo Broto. Aí o pastor Rodrigo Broto pegou e devolveu para este homem. Vejam, meus irmãos, o que aconteceu aqui. Este homem deu para o pastor Rodrigo Broto aquilo que ele precisava para comprar o seu próprio carro. O Senhor, nosso Deus, é aquele que nos concede a fé como um dom que vem dele, para que possamos abraçar a Cristo. Isso só nos revela, meus irmãos, que a salvação ela é por graça do início ao fim, justificados pela graça mediante a fé. Tanto a fé como o objeto são a abundância da graça do Senhor para nós. E nós podemos nos apropriar deste Cristo, lançando-nos sobre Ele, crendo que Ele é esse Salvador bendito que pode nos livrar da condenação sem qualquer tipo de temor. Nós podemos fazer, meus irmãos, o que uma mulher experimentou na sua vida no passado, quando um homem pregador, pastor, ele ensinava na sua igreja e o tempo inteiro pregava publicamente na sua igreja, mas tinha uma irmã na sua igreja que ela possuía muitas dúvidas, muitos temores. E ele então a visitava com frequência, conversava com ela com frequência. Mas ela falava, eu não consigo acreditar nessas verdades, eu não consigo crer no Senhor, eu não consigo confiar plenamente nele, eu não consigo depositar a minha fé nele. E depois de tantas vezes, meus irmãos, ele estava como que cansado e talvez até frustrado com isso. Mas o que acontece então? Determinado dia, numa dessas suas visitas, ele pega e ao invés de sair pela porta da frente da casa, ele sai pela porta de trás com o propósito de ir visitar uma outra casa. Então, enquanto ele caminha, ele vai se deparar com um riacho, um rio pequeno, e que tinha uma ponte estreita ali para passar. Naquela ocasião, então, ele pensou, ele teve uma espécie de iluminação, e então ele ficou parado ali pensando e olhando para aquilo, não muito distante da casa dessa mulher. Aquela mulher ainda contemplava este homem ali e ficou se perguntando por que razão ele não atravessa? Por que razão ele não atravessa esta ponte? O que é que está fazendo com que ele fique parado ali? Então ela chega perto dele e diz, pisa na ponte, confia, ela é segura. Então ele se volta para ela e diz, confia em Cristo, Ele é totalmente confiável, lance-se sobre Ele, porque Ele é confiável, não tenha medo. Meus irmãos, é assim que o nosso Senhor fala para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é totalmente confiável e nós podemos nos lançar sobre Ele, certos de que Ele é um bendito Salvador e que Ele pode nos transformar e que Ele pode nos salvar e que somente nele nós podemos encontrar a nossa bendita salvação. É neste Cristo que deve ser o objeto da nossa fé. Ele é totalmente confiável. É nele que você pode se abraçar. Ele pode te salvar. Ele é um completo e perfeito Salvador. Ele redime o homem dos seus pecados. Crianças, é neste Cristo que vocês devem crer. É neste Cristo que vocês devem depositar a sua fé. É Ele que é um Salvador bendito. Não há coisa maravilhosa do que se render a este, mais maravilhosa do que se render a este Cristo. Não há coisa mais maravilhosa do que crer e se lançar nos braços de Cristo, como os puritanos falavam com tanta profundidade.
É somente nele que nós podemos ser justificados, salvos, não há outro, não há outro lugar, não há outra pessoa, não há outro Salvador, é somente Cristo. Mas e quanto a você que não conhece a Cristo? Você talvez pense assim, como posso ser salvo? Saiba de uma coisa, você, se não foi salvo por Cristo, se não foi justificado por Ele, você está condenado. E não há nada neste mundo que possa livrar você da condenação. Não imagine que é a sua própria sabedoria, não imagine que é o seu próprio conhecimento, não imagine que é a sua vida, talvez, aparentemente boa. Você talvez pense, eu não sou alguém que vive fazendo o que é mal, não. Isso não te justificará. Isto não te salvará. Se você não se render a Cristo, você experimentará juízo. E ainda que você pense, isso não existe, todos aqueles que dizem isso, que não se renderão a Cristo, irão se deparar com este Cristo justo e santo, condenando-o ao inferno. A única saída que você tem para ser liberto da condenação é se rendendo a Cristo, é crendo nele, porque somente nele, em nenhum outro, há salvação. E meus irmãos, para nós que fomos salvos por Cristo, para nós que fomos justificados por Ele, louvemos ao nosso Senhor por sua grande bondade em nosso favor, porque não foi por causa da nossa própria sabedoria, da força do nosso próprio braço, mas porque o Senhor nos amou e foi gracioso conosco. Louvemos a este Deus e vivamos todos os dias das nossas vidas para a honra e glória do nosso Deus, bendizendo-o pela nossa gloriosa e graciosa salvação nele. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, nesta vida, de um modo que seja, Pai, agradável a Ti. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres que, no meio das suas dúvidas, aflições, são aqueles que confiam em Ti e que procuram ao Senhor e que buscam, Pai, a Tua orientação. Também, Senhor, nós que fomos salvos, ajuda-nos, Pai, a vivermos de modo digno da nossa salvação e da nossa vocação. E quanto àqueles que não Te conhecem, Pai, rogo-Te, salva-os, Senhor. Apieda-Te deles, Senhor, e transforma-os, vivifica-os, Senhor, chama-os para Ti. Concede, Senhor, a eles a fé que carecem para crer em Cristo e que eles possam, Pai, se lançar sobre Cristo, pois Ele é totalmente confiável. Salva, Senhor, aquele que está perdido e sustenta nos Teus caminhos, Pai, aqueles que Te conhecem. É o que eu Te peço, ó Deus, e faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Amém.